Ô de casa! Opa, podemos entrar? Bem-vindo ao Ô de Casa, o podcast que fala das delícias e angústias de ser brasileiro vivendo fora do Brasil. E nessa temporada nós vamos conversar com brasileiros que trocaram o vai dar certo pelo já tá dando. São brasileiros imigrantes empreendedores que passaram por muitos perrengues, mas deram a volta por cima e têm muitas boas histórias para contar. Então, puxa a cadeira, pega o pão de queijo que o Ô de Casa tá começando. Tá começando, temporada nova, cenário novo, ideias novas, pessoas super interessantes, né, Clá? Isso aí, cheio das ideias. Estamos trazendo todas as ideias possíveis. E já vamos começar bem, trazendo uma pessoa incrível que é empreendedora, que eu tô cheia de, assim, dúvidas, curiosidades, quero saber os bastidores. Então eu vou trazer aqui as credenciais dela. Então ela é mineira de Itabira, tá morando em Michigan desde 2016, é esposa do Alexandre e mãe da Alice, formada em Relações Públicas e especialista em sustentabilidade. No Brasil, ela atuou por mais de 10 anos na área de comunicação corporativa e responsabilidade social. É fundadora e sócia da Home People Group, uma imobiliária especializada em auxiliar pessoas no processo de compra, venda e investimento em imóveis. Seu foco principal é apoiar profissionais e suas famílias, oferecendo suporte completo para suas necessidades de moradia. Então, seja muito bem-vinda, Júnia Caldeira. Oi, tudo bem? Como vocês estão? Obrigada pelo convite. Eu vi o podcast de vocês, participação de muitas pessoas bacanas, e quando você me chamou, Fê, eu falei, poxa, que bacana que eu tô sendo considerada também entre essas pessoas que têm ideias legais, imigrantes que estão aqui construindo uma nova história, né? Muito obrigada mesmo, Fê e Clarissa. Tô feliz de estar aqui com vocês hoje. Obrigada por ter aceito. Obrigada como por não ter chamar, aceito. né? Desculpa, Clá, mas como não Pode chamar? A Júnia, ela tem umas iniciativas tão interessantes dentro da comunidade brasileira, e depois eu queria que a gente vai até falar um pouquinho sobre isso, mas com certeza precisava estar aqui no Ô de Casa, né? Legal, é bacana. Isso mesmo. Iniciativas, quando a gente falar, eu vou complementar, que são apoiadas. Se não tivesse o apoio de um monte de pessoas da própria comunidade, elas não aconteceriam, né? Inclusive você esteve em uma delas, eu me lembro bem. Montando balões, né? Montando balões, junto com a Dani, aquela querida, isso mesmo. Então, Júnia, é um prazer te receber. Estamos iniciando uma temporada nova, onde vamos conversar com empreendedores. A gente sabe que a vida de imigrante não é fácil. Empreender fora do seu país, muito menos, né? Então, eu tenho certeza que esse papo vai ser super profundo e vai ajudar muita gente. Mas para começar, todo início de episódio a gente pede o convidado que traga pra gente uma música brasileira que te inspire. Tá. Conta aí pra gente. Eu vou falar muito rapidamente da escolha da música, porque é uma música que eu entendi a minha afinidade com ela há pouco tempo. Apesar de sempre escutá-la desde pequena, é uma música antiga, a música aí dos anos 80, então desde muito pequenininha eu escutava nas rádios, tocando nas rádios, mas nunca tive aquela identificação ou interesse em entender mesmo o que ela estava falando. E ultimamente eu tenho escutado muito uma rádio brasileira, mineira, chama-se Rádio Alvorada, muito boa, fica a dica aí pra vocês. Eu ouvi essa rádio lá em Minas. É mesmo? Eu também. Ela passa muito boa. Somente clássicos, muita música popular brasileira e incrível. Então eles têm um playlist de músicas que ela quase que se repete diariamente. E não são as músicas da modinha agora, são músicas que marcaram épocas. E eu sintonizei essa rádio aqui em casa e eu sempre escuto. E outro dia eu tava lavando louça, escutando a rádio, e começou a passar essa música que se chama Para Lennon e McCartney, que é interpretada pelo Milton Nascimento. E na verdade a Elis Regina também canta, ela também interpreta, ela tem uma versão dela também.
E quando eles falaram, eu sou da América do Sul, eu sou mineiro de Minas Gerais, e eu falei, gente, essa música é minha. Porque depois do podcast que eu tive que escolher a música, eu fui atrás para entender o que inspirou os compositores, que são mineiros também, do Clube da Esquina, Lô Borges e outros mais. Eu fui entender o porquê que eles fizeram essa música. Eles estavam mandando um recado para os ídolos deles, né, dos Beatles, o Lennon e o McCartney, e eles meio que falando assim, eu sei quem é você, lógico, né, os ídolos mundiais, você não sabe quem sou eu, provavelmente nunca saberá, mas eu sou das Minas Gerais, eu sou cidadão do mundo, eu também faço parte disso tudo, né? A nossa cultura também, apesar de não ser, acho que eles estavam fazendo muita referência à cultura mesmo, musical da época, que do Brasil ou América do Sul é muito periférica ainda, né? Principalmente na época. Então, achei que tinha tudo a ver. Principalmente quando fala que eu sou do mundo, sou das Minas Gerais, eu falei, é essa música aí. Me representa, né? Me representa muito, muito. É bacana você falar isso. Desculpa. É bacana você falar isso porque eu sou de São Paulo, mas eu morei em Minas. E o pessoal tá falando que a gente tá puxando a sardinha pros mineiros aqui. E não é verdade, né, Clá? Quando a gente... Não, mas os mineiros, a gente tá atraindo, assim, os mineiros, né, para as conversas aqui. Que legal. Mas é legal falar um pouquinho do Clube da Esquina, porque o pessoal de São Paulo não conhece. E eu só fui conhecer quando eu fui morar em Minas. Acho que a Clarissa sabe mais sobre, não sei. Não, sei, mas eu queria ouvir a sua versão, porque assim, o Brant, o Venturini, o Milton Nascimento, né, toda essa cultura que... Lô Borges, toda essa cultura de tocar violão na esquina, né, criou um grupo que não tem como definir de outra forma, são músicas que tocam mesmo o coração da gente, é lindo. Todas as músicas são inspiradoras, eu sou apaixonada, né? Então. Muito. E são músicas que, para quem é mineiro, a gente imagina que as músicas que tocam nas rádios que a gente escutava quando a gente era criança, na minha percepção, na minha mente, eram as músicas que tocavam em todos os lugares. Mas depois eu vi que tem ainda aquela regionalidade, né? As rádios locais, elas tocam as músicas dos artistas locais. Então hoje eu percebo que não é só sobre tocar as músicas que tocavam naquela época, era tocar as músicas do meu estado. Então toda vez que eu escuto Milton Nascimento, Flávio Venturini, é muito remeter ao meu lugar. Né? É muito. E eu achava que era banal, que era comum, que todo mundo escutava, mas nem sempre. Tanto que, não sei, talvez essa música certamente muito conhecida, mas talvez nem de todos, né? Então, é isso. E é isso mesmo, porque eu quando cheguei em Minas, eu percebi muito isso, porque muitas coisas que eram muito comuns e ícones, nunca tinha ouvido falar. Né? Então, assim, tem esse bairrismo que é típico, né? Eu tenho uma amiga que ela falava assim pra mim, Fê, São Paulo é plano, né? E realmente é muito plano em São Paulo, e também ele tá mais ou menos na altura do mar, né? Você desce a serra, você já chega no mar. Então, a notícia vem, o novo entra, o novo faz parte, assim, das pessoas, as pessoas são mais abertas pro novo, pelo que vem do além-mar. E eu falei, nossa, eu não tinha pensado nisso. Ela falou, em Minas a gente está cercado de montanhas, então tá tudo escondido, tudo guardado, tudo reservado, se cuida mais, e isso com a informação também, e fez todo sentido. Eu falei, nossa, faz sentido mesmo. Muito, é verdade. Muito. Legal, né? Mas, Júnia, conta pra gente um pouquinho sobre sua história, o que te trouxe pra cá, como que foi isso, essa... vontade de migrar, o que você fazia antes? Bom,
A minha história é muito parecida com muitas histórias, inclusive talvez como a sua, não sei muito da Clarissa, mas eu vi muito em função da oportunidade que meu marido teve, o Alexandre, de ser transferido pela empresa que ele já trabalhava no Brasil, que é a GM, para Michigan, isso lá em 2016. Estávamos já super recém casados, e na época ainda sem filhos, no auge ali muito focados nessa vida profissional, desenvolvimento profissional e etc. Então, pra gente foi uma ideia que sempre soou como oportunidade mesmo, e por que não? A gente nunca discutiu se seria ruim, a gente tinha certeza que ia ser uma coisa boa. Então, nós viemos em 2016, e chegando aqui, pelo menos, ele já tinha o trabalho, né, já definido. A minha missão, naquele momento, era me restabelecer profissionalmente, né? Então, essa era a minha missão principal, ainda mais naquela época, sem filhos e super focada na meu desenvolvimento profissional. Então, foi assim que a gente veio, devido a essa oportunidade para ele e que foi para mim também, que desde o início eu encarei como uma oportunidade para mim, né? Foi assim que a gente veio para Michigan. E como veio essa ideia de empreender? Porque não necessariamente, né, a gente, para se rever profissionalmente, a gente tem que empreender. Mas eu entendo que tem pessoas que parece que nasceram para empreender. O empreender, na verdade, foi uma caminhada, viu, Clarissa? Não foi algo assim que eu decidi, falei, eu vou empreender a partir de agora. Foi um processo. E eu vou te ser muito sincera que eu me reconheço como uma empreendedora não há muito tempo. Apesar de saber que a gente empreende até sem saber que está empreendendo, né? Eu creio que não, desculpa, é só porque assim, não necessariamente o empreender significa que você vai montar um próprio negócio, né? Você pode trabalhar em outra empresa e ainda assim ser empreendedor, porque eu acho que isso vem de dentro, vem da gente, né? Exatamente. Eu acho até que trabalhando em uma empresa, como no Brasil a gente diz, de carteira assinada, né? Você está empreendendo o tempo inteiro, porque você está vendendo primeiro, né? A sua capacidade, o seu trabalho, etc., e você está se vendendo o tempo inteiro para sua equipe, para os seus pares, para o seu superior, para o seu chefe. Então, e principalmente quem é muito focado, tem essa questão profissional muito realçada no perfil, esse espírito empreendedor, ele vem muito, né, trabalhando o seu material mesmo, você sempre querendo melhorar, sempre querendo realmente dar uma contribuição efetiva para aquele projeto que você está envolvida, né? Então, eu vim mais com essa mentalidade do empreender, mais numa zona individual da minha pessoa, de pensar, olha, não me conhecem, não sabem quem eu sou, não sabem qual é o meu background no Brasil. Primeiro, eu preciso entender aqui no que eu sei fazer, como que funciona aqui. Então, eu procurei trabalhos voluntários, fiz trabalho voluntário em ONGs em Detroit, já que eu estava na área de responsabilidade social no Brasil. Então, eu procurei aqui coisas semelhantes. E o que mais se assemelhava aqui eram as ONGs, porque as empresas muitas vezes não tinham setores muito organizados, ou se tinha, eu ainda não estava no nível, principalmente do idioma e etc., para galgar essas vagas. Então, eu fiz voluntariado e etc. Até chegar na profissão de corretora de imóveis e mais tarde, anos depois que eu abri a minha própria empresa, foi uma caminhada e tanto, né? E depois a gente pode falar sobre isso, mas foi também, eu não digo uma coincidência, mas foi uma coisa muito fluida. Foi depois de negociar a minha própria casa, comprando a minha casa sem ser uma corretora e sem ter intenção de estar ali negociando, mas naturalmente estando, a própria pessoa, o investidor que eu estava lidando ali, ele veio até mim e me falou, olha,
acho que você deveria realmente considerar estar nessa área e fazer esse trabalho, porque eu acho que você ia fazer isso muito bem, você se dá muito bem com pessoas, etc. E daí veio a ideia de empreender. Mas tudo isso que eu tentei resumir aqui, para o nosso podcast não ficar super longo, isso aconteceu ao longo de anos e foi um amadurecimento mesmo, até eu falar assim, legal, vou me tornar uma corretora, mais tarde eu abri a minha empresa. Então foi realmente um processo, não foi uma coisa que cheguei nos Estados Unidos, vou empreender, vou abrir minha empresa, fazer alguma coisa. Vou trocar de profissão, já sei qual profissão que é. Não, foi um caminho que foi sendo amadurecido, construído. E isso é verdade, porque assim, é tão diferente, a gente precisa viver dentro desse lugar durante um bom tempo para conseguir pegar nuances, porque quando a gente chega, a gente pega o grosso, mas tem tanta coisa, tantas camadas, né, que hoje, assim, as coisas que eu descobri sobre alguns setores e tal, nossa, quando a gente chega, você não tem ideia, né, de como, você acha que você entendeu, você não entendeu nada, né, e a parte essa parte do Realtor, que eu vou até pedir para você explicar, esse é um universo muito diferente do Brasil, né, então eu também passei por essa experiência, de procurar casa e tal. Então no Brasil, gente, é muito mais simples, né? Tipo assim, você procura uma casa, você vai na imobiliária, tem um preço, se oferece menos, geralmente, né? Se a pessoa aceitar, aceitou, pronto, fechou o negócio, é isso. Exato. Tipo assim, não tem muito mais que isso, né? Mas aqui são tantas etapas. Exato. Então, fala um pouquinho sobre como funciona um realtor aqui, o processo de compra e venda em aluguel de imóveis aqui. Legal. Eu vou falar muito como que eu pensei que dentro desse processo que, como você já falou, que é tão diferente da nossa cultura, primeiro lá atrás eu comecei a pensar quem que seria meu cliente, quem que ia comprar o meu serviço, quem que ia me contratar e como que eu poderia ser diferente nisso, porque tem muitos corretores de imóvel. Acho que é uma das profissões que mais tem profissionais e é claro, quando alguém vem e me procura, muitas vezes da nossa própria comunidade, eles não me procuram só por conta do idioma, é por uma questão de identificação também, né? Talvez uma pessoa procura, acho que a Júnia sabe das referências, ela vai me entender. Talvez ela sabe do momento que eu tô passando, porque ela já passou por isso também, né? Ela também é uma pessoa que veio de fora e etc. Então foi aí que eu encontrei esse campo e que eu pensei que realmente eu pudesse fazer diferença, né? É no jeito de fazer, no jeito e de repente nesse nicho aí, que são pessoas expatriadas e que, enfim, que procuram uma atenção não só ao processo em si, mas à situação que ela está passando naquele momento. Voltando à sua pergunta sobre como funciona, assim, eu acho que o primeiro passo quando você está ali diante da pessoa, e principalmente se é a primeira vez, é tentar entender qual é o nível de familiaridade dela com o processo, já que é tão diferente, talvez, de algum outro processo que ela tenha passado, vamos dizer, no país dele, etc. O primeiro é que o mercado é extremamente dinâmico. Quando eu falo dinâmico, é questão de horas, minutos, contam, né? A gente tem muitas pessoas querendo e preparadas para comprar, e é o que a gente chama de inventário, né? Que é o estoque de casas, que não é proporcional a esse volume. Então, isso já cria uma dinâmica muito natural, que é muitas pessoas interessadas pelo mesmo produto. Diferente do Brasil, por exemplo, que quando você fala, eu quero comprar uma casa, quase que você consegue um catálogo, né? Tem S. E aqui, você também está muito mais preocupado com questões mais práticas. Cabe no meu budget? É perto do meu trabalho ou da escola do meu filho? Estou preocupado com a escola do meu filho, isso é um ponto e etc. E você até abstrai algumas coisas do sonho, né? Ai,
tinha que ser uma cozinha branca e etc. Sim. Então, você imagina o trabalho... Isso é o último, né? Acaba ficando, a gente trazendo para a vida real e prática, né? Então, existe um trabalho de educar também a pessoa que está iniciando o processo pela primeira vez. E isso se diferencia também, né, do Brasil, e passar por todas essas etapas até ela então ter as chaves ali da casa, de repente passar por um processo de financiamento, tem a questão se ela atende a todos os requisitos, se preparar financeiramente. Então é uma imensidão, além da dinâmica, que é super rápida, tem também a questão da educação mesmo desse público para ele se preparar e chegar lá. Então tudo é uma história que a gente vai construindo, né? Mas se fosse colocar assim em grandes tópicos, o primeiro tópico é ter um corretor. O segundo tópico é... Você consegue colocar assim, só para as pessoas terem uma ideia? Assim, vamos fazer assim, encaixando a pergunta da Fê, eu não passei por essa fase ainda. Então, eu, Clarissa, quero comprar uma casa. O que eu tenho que fazer? Vamos lá. Não sei nada. A única coisa que eu... Fala com a Júlia. A única coisa que eu sei é que às vezes a gente tá andando pela rua e a gente vê umas placas escritas assim, open house. Isso, open house. Boa, essa é boa. Ótimo, faço muito open house. Bom, vamos lá, vou tentar assim resumir o processo para não virar uma... Bom, a primeira coisa, o ideal, antes de você entrar no processo, entrar de cabeça e começar o shopping around, né, que é visitar as casas, etc., é um preparo mesmo. Entender quais são as suas listinhas, a sua lista, você fazer uma lista do que é super, super importante para você atender aquele goal da compra da casa. Localização, budget e o estado mínimo de conservação daquela casa que você pretende. E que tipo de casa que é? Vai ser uma casa que a gente chama aqui single family, uma casa normal dentro de um terreno, um lote, ou vai ser um apartamento, uma unidade dentro de um condomínio, porque eu não quero ter o trabalho de fazer as manutenções externas, cortar grama, tirar neve, etc. Então, você primeiro entender essas três coisas já vai, assim, abrir um caminho enorme. Porque você vai focar naquilo que você procura para você... Se você falar, eu quero morar em Michigan. Michigan são vários counties, dentro dos counties são várias cidades, enfim. Então, local, budget, estado de conservação. Quando você está falando do budget, você já começa a acionar alguns profissionais que vão te ajudar. Então, você começa a acionar, por exemplo, se você tem intenção de pegar um financiamento, você aciona um banco, um lender, né, que vai te emprestar o dinheiro, que vai te fazer o financiamento. E ele já vai fazer um assessment ali para entender qual o valor da parcela que você pode ou quer pagar, se está disposto, e o valor total que ele pode te financiar. Isso a gente chama de pré-aprovação. Estou pré-aprovado no banco, já sei quanto eu posso gastar nessa casa, etc. Sei o local que eu quero e mais ou menos ali qual o estilo do imóvel que eu procuro. Eu preciso muito de um corretor. Aqui nos Estados Unidos, o trabalho do corretor, ele é um trabalho essencial mesmo, né? Não é só o corretor que vai te ajudar a achar o produto e te levar para conhecer as casas, né? Mas ele vai te guiar num processo, né? O processo de se fazer oferta, definir estratégias. A gente tá falando de definir estratégia porque num ambiente... É quase um advogado, né? É quase, porque não é somente falar, quanto é essa casa? 300. Então vamos oferecer os 300 ou vamos oferecer um pouco menos, como a gente faz no Brasil. Você precisa entender quanto tempo que aquela casa tá ali, quanto tempo que ela tá no mercado. O valor que eles estão pedindo por essa casa, por exemplo, é o valor que as casas da vizinhança foram vendidos também. Então você tem um trabalho de investigação mesmo para você entender
onde aquele anúncio, aquele produto está posicionado e até onde você está disposto a ir, né? Porque, deixa eu só fazer o que eu achei mais estranho de tudo aqui. Se a casa está anunciada por 300, você não oferece 300, entendeu? Você oferece mais. Isso que é muito esquisito. Exatamente, isso é uma coisa que mexe muito com nós brasileiros, né? Com a nossa... Aí você vai lá, o mais quanto? 310? 315? Porque tá todo mundo oferecendo mais. Você não sabe se o outro vai oferecer 320 e você ofereceu 310. É tipo um leilão. E silencioso, né? Silencioso, porque você não sabe. E você tem uma chance única, né? Porque uma vez que você fez a oferta, porque eles, tipo assim, estou recebendo as ofertas, e eles colocam prazo. Então, sei lá, até sexta-feira. Aí você vai lá e fala, ó, eu ofereço 310. Você não sabe o que as outras pessoas ofereceram. E aí o que acontece? Na sexta-feira ele olha assim, eu tô imaginando aqui. Ofereceram, vou ficar com esse aqui, que me ofereceu 312. Poxa, se você soubesse, eu oferecia 312, né? Mas como você não sabe. Exato. Nossa, não é mais ou menos assim? Por isso que eu sempre digo, para as pessoas que estão nos escutando e que nunca passou pelo processo, talvez fica uma conversa meio maluca, né? Mas para quem já passou, a pessoa entende um pouco mais. Por isso que quando o meu cliente me pergunta quanto oferecer, sabe qual é a minha resposta? Parece ser uma resposta vaga, mas para mim é a resposta que faz mais sentido. É o tanto que você está disposto, que você pode e está disposto. É aquele valor que você não vai arrepender de falar assim, poxa, mas eu poderia pagar 2 a mais. Eu pagaria 1.000 a mais. É o último valor que essa é a sua chance única. E se não der certo, tudo bem, porque você não ia além disso, certo? Então, faz sentido. Esse tipo de conversa que eu tenho com o meu cliente. Né? É claro que em outras situações, não é que a regra vai ser sempre essa. Isso é muito comum. A gente já prepara a pessoa para essa situação, porque isso é muito comum. Mas tem situações que te oferecem, sim, a oportunidade de negociar. Você percebe por sinais que talvez a competição não chega a esse ponto. Se a casa está ali há mais tempo e etc., na sua própria conversa com outro corretor que está representando o seller, a quem está vendendo, né? Você consegue ter essa noção, né? Mas quando você realmente vê, e a pessoa, como a Fê colocou, coloca um prazo, se você está mostrando a casa, tem quase que uma fila de pessoas para entrar, você está tendo todos os sinais de que aquilo é um listing, né? Uma casa que está sendo desejada por muitas pessoas. E se existem muitas pessoas querendo um só produto, elas precisam se diferenciar. No mundo capitalista em que nós estamos, a primeira diferenciação vai no valor. Mas a gente sabe que não é só isso numa compra, existem outras questões envolvidas. E é isso que o corretor trabalha com o cliente. O que mais você, como um comprador, além do valor, além do valor que você está disposto, o que mais você pode oferecer para ele? Dias para ele ficar na casa para depois do fechamento? Você pode assegurar para ele que o valor que você está negociando agora, independente do que o banco te disser, você está preparado financeiramente para pagar alguma diferença que pode haver? Então, essa também é uma coisa bem interessante, porque assim, veja se é isso mesmo, me corrige, tá? Porque eu tô falando assim da minha experiência. Vamos supor que a pessoa colocou lá por 300 a casa, tá vendendo, o vendedor tá por 300, né? Só que o banco vai fazer aí você fala assim, não, eu vou pagar 310, né? Ofereci 310 e aí ele aceitou a sua proposta. Aí o banco vai lá e fala assim, eu não vou financiar 310 nessa casa não, porque ela não vale, ela só vale 300, não é? E aí os outros 10 você vai ter que arranjar, porque você se comprometeu com 310. Só que o banco, ele vai falar quanto que realmente vale a casa. Exato. Tô falando, é isso mesmo? É isso mesmo, Fê, é isso mesmo. Nossa. Se você está financiando, você está passando por um processo de aprovação do banco, onde ele vai mandar o avaliador dele mais tarde
nesse processo para conferir se o valor que foi negociado ali, se ele faz sentido com o mercado. E o banco, ele não está ali para pagar menos. A ideia é que esse avaliador, ele colete amostragens de casas, propriedades semelhantes que foram vendidas muito recentemente. Não estou falando de 2 anos atrás, 1 ano atrás, estou falando de meses recentes. Ontem, né? De ontem. E como o mercado é dinâmico, a gente tem essas referências. E aí, lógico, fazendo todas os balanços, né? Balanceando as características. Poxa, mas essa tá renovada, essa não tá. Essa tem um banheiro a mais, essa tem um banheiro a menos. Ele vai tentar ser o mais justo possível na balança dele para chegar com uma opinião, que também não é uma verdade absoluta, ele vai chegar com uma opinião. E aí, se entre a opinião do avaliador e entre o que você negociar dar uma diferença grande, quem vai pagar essa diferença? No mercado de hoje, obviamente, é o comprador, né? Em mercados mais tranquilos, em situações normais de temperatura e pressão, o dono da casa poderia dizer, tudo bem, eu faço o valor que o banco avaliou, existe uma lógica aqui por trás? Ou, vamos chegar no meio termo, você paga metade dessa diferença e tudo bem? Mas no mercado hoje, onde ele sabe que existem pessoas que podem dar essa segurança para ele, que já desde o início, lá quando ele colocou a oferta, falou assim, olha, se você me escolher, independente do que vier como avaliação, eu vou cumprir e cobrir qualquer gap que possa ter na avaliação. Ele fala, é você que eu quero. É esse aí. Por isso que é tipo um advogado, porque fica o seu corretor negociando com o corretor do vendedor, se você é o comprador. É porque, pelo que eu entendi, então, na verdade, não sou eu que decido que eu vou querer aquela casa. É a casa, o dono da casa que decide se ele vai me querer comprador. Exatamente. Em resumo, passa muito por isso. Nossa. E com isso nós temos um processo extremamente diferente, e é aí que o empreender, que o corretor, entra o papel do corretor, onde que ele, nesse processo que acaba sendo muito mais do que ir ali abrir uma porta, você estar ali com o cliente o tempo todo, sim, gerenciando expectativas. Eu acho que o meu trabalho hoje, eu digo que eu não escolhi ser corretora, foram características minhas que me levaram para uma profissão que eu tenho que usar essas características. E eu poderia fazer qualquer outro trabalho que não necessariamente fosse corretagem de imóveis, né? Desde que eu pudesse usar esses skills, essas características, porque esse o trabalho, né? Ele vai muito além. De orientar, porque eu lembro de perguntar várias vezes, assim, mas... às vezes a advogada, a corretora do vendedor fala uma coisa, aí eu falo, mas o que você acha? Qual que é a sua opinião? Eu ficava perguntando foi a Lígia, né? Porque eu não tinha informação suficiente para saber se eu poderia ir mais, podia ir menos, né? Assim, isso é muito difícil, né? Isso você vai adquirindo também com a experiência mesmo, né? À medida que você vai fazendo cada transação e etc., você vai tendo um termômetro mais apurado de mercado, de abordagem. Então, uma coisa que eu acho muito interessante, que todos os meus clientes me perguntam, na hora que a gente está nessa mediação entre o outro lado com o seu cliente, aí você vem trazer o recado, né? Olha... vai e volta, vai e volta. A situação é essa. Você tá disposto, eles estão pedindo isso, você tá disposto a ir além disso? Aí você devolve pra mim. O que você acha? Eu falo assim, se você quer muito e se você pode, não temos outra alternativa a não ser atender o que eles estão pedindo. Júnia, mas e se ele estiver blefando? E se for mentira que ele tem outra pessoa que tá querendo a casa e que se eu não fizer isso, ele vai passar por outra pessoa? Ele pode estar blefando, sim. Mas ele pode não estar. E para ele simplesmente falar comigo assim, tchau, ou nem falar tchau...
Né? Então é basicamente isso, é uma relação muito de confiança, de entrega mesmo ao processo e de você saber muito bem até onde você pode ir e quer, né? Está disposto, pode. Acho que basicamente é isso. Eu acho que tudo que você está falando vai... por isso que eu imaginando aqui do lado de fora, tá? O seu diferencial, porque você, além de toda a parte técnica, você ainda tem que lidar com a questão cultural. Exatamente. Né? Tanto do cliente, quanto tanto do comprador, quanto do vendedor. Mas antes de a gente passar para essa parte, eu tenho uma dúvida pessoal que é: como é que funciona a Open House? Open House é quando você está no papel de representar quem está vendendo a casa. Então, você está ali representando quem está vendendo, né? Aí você inverteu os papéis, não de quem está comprando, de quem está vendendo. E você tira um dia, um momento específico para abrir aquela casa, aquele imóvel, para o público. Então, qualquer pessoa que quiser entrar nessa casa nesse período determinado, é como se fosse uma festa. Tem horário marcado, né? Horário marcado, você vai estar ali. A pessoa pode entrar e visitar a casa. Entrar em todos os cômodos da casa. Estando ela abrir o guarda-roupa, né? Pode abrir o guarda-roupa, sua gaveta, abrir a geladeira e etc. A gente, lógico, existem os curiosos, mas a intenção é, se eu vou comprar uma casa, eu quero saber como é o closet, qual é o tamanho do closet, eu quero saber como são os appliances, então eu quero abrir a geladeira para ver o estado de conservação dessa geladeira, dessa máquina de lavar louça. Então a gente pensa, mas por que vai abrir a geladeira, vai ver a minha comida? Não é para ver sua comida, é para ver, né? Mas é claro, tem também os curiosos e tudo, né? Então nesse momento as pessoas que estão interessadas, compradores, eles podem vir acompanhados dos seus corretores, que estão auxiliando, ou eles podem vir sozinhos, não tem problema nenhum. E eles vão conhecer a casa, é o momento deles conhecerem ali a casa e fazerem suas ofertas, né? E fazerem suas perguntas para quem tá ali fazendo o hosting, né? Como eu falo, promovendo o Open House. Recebendo, né? Recebendo as pessoas. Recebendo as pessoas. E eu tenho duas dúvidas. A primeira é, uma vez que você tem um corretor, você pode trocar de corretor, ou ele é o seu corretor forever? Não, pode responder essa, depois eu faço outra. Ótima pergunta, Fê. O corretor, ele é um profissional, né? Assim como um dentista, um cabeleireiro. Então, ele está ali, a partir do momento que você procura um corretor, e que você primeiro entende o trabalho dele e ele também entende as suas necessidades, e que vocês dois decidem um trabalhar com o outro, né? Não é só a pessoa que escolhe o corretor, acho que o corretor também, ele entende a necessidade do cliente e fala, né, eu consigo te atender nisso. Você está firmando um compromisso ali com aquela pessoa, né? Então, desde a procura até esses momentos de consultoria que você aciona a pessoa o tempo inteiro, né? De o que você acha? Gostei dessa, a gente vai visitar? Não vai? Ele está trabalhando para você, né? E você está desenvolvendo ali, ainda que a venda não esteja consumada ou que não necessariamente você achou o produto, o trabalho começou. Então é interessante você firmar ali o seu compromisso um com o outro, não só o cliente firmar o compromisso com o corretor, mas o corretor também firmar o compromisso com o cliente. E quando isso não estiver funcionando mais, as duas partes comunicarem uma a outra. Por exemplo, se você não está satisfeito com o seu corretor, você avisá-lo, assim, olha, acho que a forma como estamos trabalhando não está surtindo efeito, os resultados que eu esperava, etc e tal. Não vou trabalhar com você mais. E do mesmo jeito, o corretor também, caso alguma outra coisa. Então, mas a ideia é essa, trabalhar com um corretor para você percorrer todo o processo com ele. É a forma como se trabalha aqui nos Estados Unidos, né? E eu posso comprar ou vender sem um corretor? Você pode comprar ou vender sem um corretor também. Não existe uma lei que te obrigue
que você tem que ter um corretor para te representar. O que existe hoje é realmente, comprovadamente, né, até pelo fato de existir tantas etapas no processo, de que você ter alguém representando e pensando no seu, agindo, né, para defender o seu interesse mediante a uma outra parte, isso vai te trazer muito mais benefício para você navegar nesse mercado, né? Então, por isso que as pessoas, quase que 100% aí do mercado, a gente vê que realmente existe essa engrenagem onde o corretor, que representa o comprador, que representa quem está comprando e quem representa quem está vendendo. É uma coisa que funciona muito bem para essa dinâmica de mercado. É interessante também que você consegue identificar nos sites aquela casa, quando ela foi construída, se teve alteração na casa, qual o último valor que ela foi vendida. Eu não me recordo de ter isso no Brasil. Sim, eu acho que essa é uma parte muito interessante do ramo imobiliário aqui nos Estados Unidos. A disponibilidade de informação e a organização dessas informações. É claro que elas não são 100%, mas elas são, assim, ela já te dá um norte incrível, né, para você trabalhar. Então, existe uma plataforma que todos os corretores licenciados trabalham e é uma plataforma única. Então, ali naquela plataforma ficam os registros das compras anteriores. Então, você consegue ter parâmetros até evolução de mercado, evolução dos valores, de apreciação das casas, para você até mesmo fazer esse comparativo, né? Tô pagando muito, não tô? Como que é? É isso mesmo? Né? E os arquivos públicos também, né? Que tem toda a informação ali toda a informação que eu digo, quem é o dono daquela casa, quando que ele comprou aquela casa, o ano, a metragem. Então você consegue ter acesso a essas informações para você ter certeza daquele produto que você está comprando, que muitas vezes você vai ver online, uma visita de meia hora ou uma hora muito rápida, e que você já parte para uma proposta, né? Então, tudo acontece muito. É legal ter essas informações com antecedência, né? Porque você já vai mais ou menos sabendo se é aquilo mesmo. Para te nortear. Isso mesmo. Isso interessante. Mesmo. Mas, então, aí, saindo um pouquinho dessa parte prática, você tem alguma outra pergunta dessa área prática? Não, eu ia... Tá. A gente quase saiu um pouco sobre compra e venda. Mas eu acho legal para as pessoas que não estão aqui entenderem como é diferente, né? Como é diferente, como você tem que estar preparado, e também, às vezes, para ela não se sentir estranha no processo, né? Muitas pessoas, eu escuto isso todo dia: Júnia, eu nunca faria isso. Eu nunca faria isso dessa forma, eu não estou acostumado. Então, é interessante você entender que essa é uma dinâmica exposta a todos. Não é para você que veio de fora. Todas as pessoas... quando eu comprei a minha casa, ainda sendo uma corretora e etc., é a mesma. Enfrentei os mesmos desafios. Também concorri com outras pessoas. Eu também paguei mais pela minha casa. Enfim, no final, todos somos... iguais, não tem informação privilegiada, né? Não tem privilégios, assim, nesse sentido, né? Isso que eu acho interessante. Eu acho que isso deixa a gente numa situação um pouco menos desconfortável, sabe? Saber que tá todo mundo mais ou menos no mesmo patamar. Exato. Em relação a poder fazer, a como fazer, isso é legal. Exato. Vai aí, Fê. Não, então, agora eu queria perguntar sobre o negócio em si, né? Porque você abriu a sua própria empresa, que já é um outro passo, né? Quais são, assim, quais foram as dificuldades de entender como é abrir uma empresa, a burocracia, se é fácil, se é difícil, os desafios, né, de ser empreendedor? Como eu falei com vocês lá no início, eu não comecei a empreender ou abrir minha própria empresa no ano 1 que eu me tornei corretora. Foi no terceiro, quarto ano que eu já dominava ali o processo da profissão em si, que eu tinha segurança principalmente do serviço que eu estava oferecendo,
que eu já tinha uma rede, eu já sabia os profissionais com que eu precisava e que faz parte do negócio. Então, eu acho que essa vivência, a primeira vivência foi essencial, né? Então, por isso que eu digo que eu não parti assim do zero, foi um conhecimento que foi sendo construído, que a partir do momento que eu já estava confortável ali naquele ambiente, de saber quem são as pessoas que eu preciso para fazer meu negócio rodar, o que o meu cliente precisa. Se eu abrir a minha própria empresa, eu vou continuar a prestar o mesmo nível de serviço para o meu cliente, ou às vezes até melhor, porque eu tenho mais flexibilidade, eu posso customizar mais e etc. Como que é? Será que eu vou ficar descoberta se eu sair de uma grande empresa e ir para uma pequena? Então, quando eu comecei a perceber que eu já tinha resposta para essas coisas e que, sobretudo, que eu não ia ferir a qualidade do serviço, foi então que veio a decisão. E depois, para uma resposta mais prática, é realmente entender a burocracia, o órgão regulador, né? O que aquele órgão regulador precisa, tudo para eu estar em compliance também. Então, é importante, se você anda direitinho nas regras, em compliance do que precisa, já é, né? Isso já é um dos principais, né? Para você seguir. Então, isso que eu me preocupei, né? Entender como que funciona as associações de classe, né? O board de realtors, o que eles oferecem, os programas que eles oferecem, os treinamentos que eles oferecem, quais tipos de insurance, de seguro que eu preciso pagar para ter a minha empresa aberta. Importante eu dizer, eu não fiz sozinha, eu fiz junto com uma pessoa que é a minha sócia, a Neja, que tem anos de experiência. Então, para mim, foi um presente, né? Porque eu tive o apoio de uma outra pessoa que já tinha uma vivência de anos no país e etc. Então, basicamente foi isso. Entender como uma empresa, para ela estar aberta prestando serviços, o mínimo que ela tem que ter, né? Para você estar em compliance, e ter certeza que o serviço que você está oferecendo, ele vai continuar, que você tem o suporte de outros profissionais e áreas que vão plugar ali, ainda que não sejam seus funcionários, mas que ele vai plugar na sua estrutura e que você vai continuar oferecendo o serviço. Então, para mim, essa que foi a lição de casa, né? Enfim. E dentro, assim, dessa caminhada, enquanto empresária, qual foi o momento mais difícil para você? Eu acho que foi a transição. A transição de você sair de uma empresa, que é muito fácil você pegar o nome de uma imobiliária grande, Coldwell Banker, que era que eu trabalhava, Keller Williams, etc. Se você já fala, eu sou a Júnia que trabalha lá, acabou, você já falou. Agora, se eu falo, eu sou a Júnia da Home People Group, Home o quê? Home People Group. É engraçado, essa eu não conheço. É porque essa eu criei. Essa é a minha empresa. E aí então, como que você passa isso com credibilidade? E até para você mesmo, assim, nossa, e agora? Agora sou eu. Agora somos nós, né? Eu, a Neja, minha sócia. E para você realmente fazer essa comunicação, né? E você se assumir como empreendedora e falar, sim, a minha empresa, e trabalhamos dessa e dessa forma e entregamos o resultado que você precisa. Né? Acho que para mim o desafio foi a transição. E você acha que a sua identidade brasileira te influenciou muito? Como que é isso? Muito, muito. E vou dizer não só a questão da minha identidade com relação aos meus clientes que me procuram muitas vezes pela identificação da nacionalidade. Eu tô falando no meu trato com quem eu me relaciono no dia a dia, que não são brasileiros. São pessoas de diversas outras culturas. Então, é muito bom ao final das transações a pessoa te dar um feedback também. Tipo, como foi bom negociar com você. Obrigada pela sua cooperação, profissionalismo e postura. Então, acho que a questão da postura, do profissionalismo,
não só por ser brasileira. Eu acho que o brasileiro tem muito trabalhador competente, bons trabalhadores. Eu atribuo isso não só ao fato de ser brasileira, mas de ter tido uma escola bacana também no Brasil, escola profissional. Ter trabalhado em grandes empresas, onde você dá o seu melhor, onde você... a gente ainda tem aquela cultura onde você tem que se exceder em tudo, né? A gente precisa exceder em tudo, então a gente carrega muito isso e naturalmente você leva isso até quando você está empreendendo. Apesar de você não ter um chefe que está te cobrando aquela meta específica, você tem suas próprias metas, mas naturalmente você se cobra ainda mais. E você leva todos os processos que você aprendeu enquanto profissional de grandes empresas, do brasileiro que não desiste, você leva para o seu dia a dia. E como a gente se destaca? Assim, e faz muita diferença aqui, porque em muitos lugares tem essa cultura de fazer o mínimo, né? Exato. Então, foi muito curioso que eu fui fazer um curso aqui, e aí o curso ia começar no ano escolar, que o ano escolar aqui começa em setembro, Exato. Final de agosto, setembro. E aí, antes de começar o curso, tinha tipo um pré-curso, que seria as férias, né, que todo mundo tá em férias aqui, junho, julho, que a gente tinha que fazer várias atividades online, entregar dentro dos prazos e tal, não sei o quê. E aí eu falei, bom, então eu vou fazer, né, já que faz parte do curso, e essas datas são essas, né, mesmo que eu tinha que sacrificar algumas coisas, mas eu fui entregando porque pra mim é tão natural, né, pra gente é natural, se tem um programado, um combinado, a data é essa, a gente vai fazer, né? E aí foi tão engraçado que quando começou realmente o curso, eles chamaram as pessoas que fizeram o que era para ser feito e deram tipo um prêmio para mim também, para fazer o que a gente tinha combinado, sabe? Aí eu fiquei, mas por que eu preciso de um prêmio, né? Não era um combinado, né? A gente não tinha que fazer naquelas datas. De ver assim, como que pra gente uma coisa que tipo é natural, é o que deve ser feito, né? Nem sempre funciona assim. Exato. Aqui, né? Muito interessante, né? Exatamente. E eu acho que a gente vai, por exemplo, depois da gente contar como é essa dinâmica do mercado aqui, eu sei que o meu desafio de conseguir, de trazer aquilo para o cliente, ele acaba sendo, eu falo, não, eu tenho que fazer isso dar certo, então junta com isso também, né? A pressão da profissão, tem que fazer isso dar certo. A gente já visitou quantas casas, essa aqui que ele gostou, e eu quero que essa casa dê certo, é essa aqui. Então, lógico, não depende só da sua boa vontade, depende de você estar alinhado ali com a pessoa também, para que ela possa se apresentar como um comprador atrativo, alguma coisa nesse sentido, mas a sua comunicação e a sua apresentação do seu cliente também conta muito. Eu sempre gosto de falar, olha, não tô só te mandando uma oferta, deixa eu te contar sobre o meu cliente. Eu ligo para o corretor e falo, sei que você está ocupado atendendo no open house, você deve ter recebido várias ofertas, mas eu quero te falar do meu cliente. E sobre mim também. Sobre sempre mim vai também. A mais, né? Exato. E sobre mim também, né? Enfim. Eu acho que isso tem muito do jeito brasileiro. Sim. Eu acho que tem um envolvimento mais íntimo, assim, né? Mais pessoa, né? Assim, não é só um negócio, né? É isso que eu ia chegar, assim, dessa nossa disposição para ver o novo como um diferente, né? E tentar o máximo que a gente puder. A gente não fica só, não pode ser assim, pronto, acabou. Não, pera, não pode, mas para poder, o que é preciso? Exato. A gente investiga, a gente vai fundo, a gente, como diz o mineiro, a gente cavuca. A gente cavuca, é isso mesmo. E o interessante também é que quando você tá do outro lado, em que você, por exemplo, escolhe, eu estou representando quem está vendendo, vão vir os meus outros colegas representando os seus respectivos clientes, e eu acho muito interessante observar, porque existem aqui, não só em Michigan, Estados Unidos todos, né? São muitas nacionalidades que congrega, que estão aqui, né?
E é muito legal ver o estilo de um indiano negociar, de um chinês negociar, de um vietnamita, de um americano, de um europeu. Aí quando você tá recebendo aquilo, quando você tá recebendo o approach, né? Então, daí é mais uma vez onde você vê como é bacana o jeito brasileiro de fazer as coisas também. Quando eu tô falando o jeito brasileiro, nunca naquele pejorativo do jeito, do jeitinho, mas a forma como a gente abraça e conduz as coisas, né? Existe um ar diferente, etc. E isso fica muito nítido, fica muito... Como um mexicano, a gente vê as culturas que se aproximam mais do nosso estilo. Enfim, muito interessante. E eu queria te perguntar agora sobre as vantagens e desvantagens de ser empreendedora aqui. Olha, é a primeira vez que eu empreendo, né? Assim, empreendo em ter, no sentido oficial de ter uma empresa. Eu não sei como é, eu só escuto como é a questão de ser empreendedor no Brasil, por exemplo. Então, a única referência que eu tenho é empreender aqui, né? As vantagens as vantagens eu acho que é você imprimir a sua própria filosofia, o seu jeito de fazer as coisas, lógico, sempre pensando no bem, né? Naquilo que você tem de visão para o seu negócio, para os seus objetivos pessoais, profissionais, então você molda aquilo ali e, sobretudo, o trabalho que você vai entregar, o serviço, o produto que você vai entregar para o cliente. Então, você tem mais flexibilidade de pensar sobre isso. Então, isso é uma vantagem de empreender. A desvantagem acho que é realmente você ter aquela responsabilidade de você ser responsável por todas as partes, né? É claro, você sempre vai contar com pessoas para te auxiliar e etc, mas no final das contas é o seu negócio. É o seu negócio. Então, se você não fizer, você não será remunerado. Se você não prestar contas, não estiver em compliance, você vai ter uma penalidade. Então, você tem consequências do não fazer. Diferente de quando você está trabalhando para alguém, porque você sempre tem de repente um garantido, né? Uma garantia, você consegue trazer, você tem assim de pronto algum choque cultural que te ajudou ou dificultou nessas vantagens e desvantagens? Choque cultural. Acho que choque cultural... Eu acho que a questão das diferenças da cultura, ela tá aí todo dia, toda hora, né? Acho que vai muito da forma como a gente vai usar ou olhar com uma visão mais apreciativa. Você pode ser julgado também, assim, por exemplo, nossa, uma empreendedora, mas... brasileira, não precisa nem da gente abrir a boca. Acho que a própria aparência, quando a gente começa a falar, já vem os julgamentos, né? Então, são muitos julgamentos. Então, é você realmente contornar aquilo e mostrar a outra parte. Não, é exatamente o que talvez é uma desvantagem. É exatamente por isso que eu sou melhor, ou que eu excedo, alguma coisa assim. Eu não sei se eu te respondi ou se a gente chegou realmente no final na mesma... Deixa eu ver se eu entendi. Mas é porque eu acho que... Desculpa. Não, deixa eu ver se eu entendi. Pelo fato de ser imigrante, né, não necessariamente brasileiro, mas a gente talvez tenha que sempre... ser melhor, se provar um pouquinho melhor do que se vê por aí, porque junto vem uma carga, né? Assim, será que vai saber fazer bem? Será que, né? Exato. Será que conhece? Será que conhece? Exatamente. Eu acho que tem isso sim. Eu acho também que é natural as pessoas terem a dúvida, terem a curiosidade. Então a gente sempre tem que trazer uma história com a gente, né? Eu sou brasileira e...
Mas se era corretora aqui, se era no Brasil também? Não. No Brasil eu fazia isso. Então você já tinha essa bagagem e às vezes até desmistificar coisas que as pessoas... Então tinham grandes empresas no Brasil, multinacionais e etc. Sim, era nesse ambiente. Sim, porque isso daí é um efeito também que tem, pelo fato dos Estados Unidos ser muito grande, ser a potência que é e tudo mais, ele é muito autocentrado, né? Então, durante toda a educação tem pouquíssima informação assim do que está fora, né? Ele é muito voltado para dentro. E você pensa, eu moro numa nação que é grande, que é poderosa, né? Que tem tantos recursos e tantas coisas. Será que se alguma coisa não está funcionando muito bem aqui, dificilmente vai estar melhor lá fora? Fica esse pensamento, né? Então quando você chega e fala assim, não, você sabe que lá onde eu venho, isso daqui funciona melhor, como assim funciona melhor? Exato. Né? Exatamente. É sempre a gente falando, você está se apresentando a toda hora, né? Não basta simplesmente eu falar, eu sou a Júnia Scartesini, sou a Júnia Caldeira Scartesini da Home People Group, que mora em Sterling Heights, em Rochester, em Macomb. A pessoa não vai ficar satisfeita só com essa apresentação. Peraí, eu sei que hoje você mora ali em Oakland County, em Macomb County, mas e antes? Porque eu sei que tem um antes aí, sobre a sua forma de falar, de se expressar e etc. Então a gente sempre, empreender sendo imigrante, e principalmente quando você tem um produto e serviço que ele é para todos, ele não é só para as pessoas da sua própria nacionalidade. O produto é para todos, o serviço é para todos. Eu trabalho com quem quer trabalhar comigo, independente da nacionalidade, né? Eu acho que um desafio ou eu não colocaria como desvantagem, mas um desafio é você sempre trazer o antes. É você sempre se apresentar e trazer, e você não tem muito tempo para isso, é uma coisa que tem que ser ali instantânea, né? Você tem que dar o recado de quem é você, de onde você veio, o que você faz e a sua capacidade, muito de maneira fluida e rápida, né? Causar uma boa impressão, né? Exatamente. E pensando nisso, então, que lição valiosa, assim, que você aprendeu empreendendo fora do seu país, já que pela primeira vez empreendendo, né? Sim. Eu acho que a lição valiosa é você realmente fazer, se você entender que o que você faz e pessoas elas são igual, no final das contas, apesar de ter as diferenças culturais e etc, gente é gente em todo lugar. E se você... Isso é verdade. Gente é gente em todo lugar. Se você tem ali o mínimo de certeza do que você está fazendo, do que você está oferecendo e de que você está andando corretamente, não só em termos de legislação e etc, mas colocando todos os seus esforços para fazer aquilo da melhor forma, não é a sua nacionalidade que vai ditar o sucesso daquilo ou não. Então, não se sinta inibido ou incapaz de empreender porque você está fora. Você sabe fazer o trabalho? Você tem um compromisso suficiente para fazer aquilo acontecer? Não existe um lugar. Pode ser aqui, na China, no Japão, no Brasil, em qualquer lugar. E vão ter pessoas esperando e querendo o seu trabalho, porque gente comprometida em fazer algo, todo mundo quer. Todo mundo quer. Talvez a princípio existe a questão de identificação, mas não adianta nada você escolher alguém que você se identifica, sendo que no final a coisa não vai acontecer. Então, trabalho com pessoas com outras nacionalidades que veio até a mim exatamente por referência do meu trabalho, né? Então, não foi só por questão de identificação de nacionalidade, etc. Então, se você tem o campo, tem um espaço para todos, para todos. E voltando aqui sobre esse negócio específico, né, que é o seu negócio, sobre o Realtor, o que você acha que
o Brasil pode aprender com esse modelo de negócio para melhorar? E o que aqui poderia aprender com o Brasil, sabe? Sim, se a gente fosse fazer uma ponte entre os dois. Olha, em termos, vamos falar do ambiente de, por exemplo, em termos de disponibilidade de informação e de processos, eu acho que eu não tenho muito conhecimento do mercado imobiliário no Brasil. Eu tenho aquelas referências de, meu pai um dia quis vender uma casa, como que foi? Então, aquela que é até uma coisa bem, um pouco informal no Brasil. Eu acho que agora tá mais profissionalizado, as pessoas estão, tá muito mais profissionalizada, a coisa da internet também deu uma outra dinâmica e tudo, né? Mas eu acho que aqui a disponibilidade de informação do produto e os processos, eles são, parecem ser muito melhor estabelecidos e padronizados para todos os profissionais. Todo mundo segue o mesmo processo. O jeito, cada um imprime a sua personalidade, mas o processo é muito parecido, né? É muito mesmo. E eu acho que ele foi feito exatamente para não ter jeitinho, ou, né, ele foi feito para poder funcionar para todo mundo. Então isso é algo que a gente deveria aprender. Copiar, né? Copiar ou etc. Agora, eu acho que o que faz muitas coisas funcionarem aqui é exatamente o não haver o nosso jeitinho brasileiro no sentido do approach da vantagem, né? Acho que por isso que as coisas funcionam. Então, de repente, isso no Brasil poderia... Mas isso é uma característica tão já entranhada, tão histórica, né? Já é uma coisa que a gente herda de tantas... é mais profundo, gerações, né? É muito mais profundo. Muito mais profundo, que eu tô falando de ambiente de negociação mesmo. Ele transcende processos, ele transcende ferramentas, ele é muito do... Eu só fiz um bom negócio se eu tenho certeza que eu levei uma vantagem em relação a isso. Eu não tô dizendo que isso vale para todos, mas é algo que é muito característico. Né? Então, uma coisa que eu achei incrível aqui, eu não sinto, não que não haja, mas eu sinto que quando a pessoa paga mais, por exemplo, não é porque ela é boba, alguém tirou vantagem dela. É porque a dinâmica daquele mercado, ele tem as informações, ele tomou a decisão consciente daquilo, né? Diferente de um ambiente... Faz sentido, né? E você tem a opção de dizer, sentido. Você não tá fazendo... Exato. É uma tipo assim, onda, você não tá fazendo... Desculpa. É uma dinâmica. Desculpa. Né? É porque, tipo assim, você não tá fazendo aquilo para prejudicar ninguém. Você tá fazendo o que faz sentido para você. Que faz sentido para você, se você quer, né, adquirir alguma coisa nesse mercado, assim, assado, né? Isso aí, então, acho que são eu falei de duas coisas, né? Eu falei de ferramentas e processos que ajudam muito e que eu acho que talvez o nosso país poderia usar mais. E eu acho que repensar sobre a nossa dinâmica e approach de negociação é muito profundo. Eu não sei se é uma coisa que dá pra gente... Mas você consegue ver alguma coisa que acontece lá e que poderia ser benéfica aqui? Eu acho que... Isso é o que meus clientes dizem e a percepção que eu tenho também. Eu acho que lá também tem uma coisa bacana. Eu acho que essa coisa de novas construções no Brasil, as pessoas profissionais estão muito à frente em questões de construção, de design, etc. Não que aqui não tenha, porque, de novo, vem questões... O que é bonito numa cultura, o que é o conceito de belo numa cultura e em uma outra. Mas eu acho que o Brasil é muito interessante com relação a isso. As referências arquitetônicas, a contemporaneidade, eu acho que é uma coisa muito bacana no Brasil. O Brasil tem muito essa maleabilidade que eu sinto que aqui, por exemplo, é um pouco mais conservador, por exemplo. Então, isso também é algo que eu vejo muito, que de repente a gente poderia
beber da fonte um pouco do Brasil ou de outros países que estão mais abertos a isso, né? Isso daí é interessante. Eu lembro, quando era criança, não tinha tipo uns bloquinhos que era um desenho de prédio que você construía, que você montava, tipo torre de madeira, aqueles bloquinhos de madeira, assim. Então, eu lembro, eu penso assim, aqui, por exemplo, no bairro onde eu tô, fizeram tipo umas 4 construções daquele bloquinho. E aí eles vão distribuindo no bairro, sabe? Assim, às vezes pinta um pouquinho diferente e tal, mas é o mesmo modelo de casa acontecendo várias vezes. Exato. Né? Então, tem isso. É um conceito também de produção, né? De produção, você replica a mesma planta, você tem os materiais que você encontra em qualquer lugar, em qualquer Home Depot, em qualquer Lowe's, que são as grandes lojas aqui, e que são fáceis de replicar. Quando você vê alguma coisa muito diferente, uma arquitetura muito diferente, etc., se você for curioso e você for ver quem são as pessoas que estão ali por trás, os construtores, os arquitetos envolvidos e etc., sempre são pessoas também que busca referências em outras culturas. A cultura europeia é muito assim, né? Essas referências arquitetônicas e etc. Então, acho que aqui isso é um pouco... É engraçado quando eu olho para o mercado brasileiro e olho aqui, não é nem questão de ser melhor ou pior, mas eu sinto lá um pouco mais fresh. Eu sinto assim, olha que interessante isso, né? É engraçado, porque aqui é muito comum também você ter esses padrões para construir a casa, né? Se você vai construir, você tem os padrões, ou determinados bairros você não pode, sei lá, pintar de determinada cor, isso que eu já ouvi falar, você me corrija aí. Mas aqui eu já ouvi falar que existem algumas associações onde não é permitido determinadas coisas do lado de fora da sua casa. Então a árvore tem que estar no tal tamanho, ou não pode ter, ou você não pode pôr uma planta, ou você não pode pôr um banco. Então tudo secar, meio que regulamentado. Sim, aqui tem muito esses modelos de condomínios, de associações de moradores. A participação da prefeitura, do City, né, ela é mais... talvez focada, atenta, se pode pôr uma cerca, se não pode, se você não cortou sua grama, se está acumulando lixo, enfim, essas coisas são muito de coisas de ordem, né? Elas são muito diferentes do nosso país mesmo, né? São muito diferentes. São muito mais rígidas, né? Isso. E é isso, assim, não tem certo ou errado, né? São diferentes e depende do seu estilo de vida, né? Tem coisas que talvez lá você pode ser muito mais criativo, você pode criar uma casa do jeito que você quiser, pintar da cor que você quiser e tá tudo bem, né? Assim, via de regra. Aqui tem mais padronizado, tem gente que gosta mais, né? Do vermelho, tem gente que gosta mais do azul. Exato. É assim que funciona, né? Exato. Então, mas eu acho que a gente chegou naquele momento, que é o momento mais tcharam, da nossa conversa. Todos os convidados passam por este momento, que é responder a famosa pergunta: morar fora do Brasil te tornou menos ou mais brasileira? E por quê? Ser mais brasileiro ou não? Eu acho que sim, eu me sinto mais brasileira aqui. Porque a todo momento todos os dias, todas as horas a gente está exposto a essa comparação do que seria, como essa situação seria no Brasil. O que é melhor lá, o que é melhor aqui. A gente sem querer, porque a gente tem uma referência, uma vida inteira morando lá, né? E construindo uma nova vida aqui. E a gente tem, mesmo você guardando as suas opiniões de estou bem morando aqui, quero permanecer morando aqui, mas você sabe dentro de você que a sua história, o que você foi, o que você e o que todos os dias você tem que mostrar para as pessoas, te fala a todo momento, você é brasileiro.
Você é brasileiro, então... Você não é daqui, né? Você não é daqui. E não tô falando num sentido, assim, de que você não pertence. Não tô dizendo isso, porque a gente procura formas de pertencer. Mas até nas formas de você buscar o pertencimento, se você quiser fazer isso com autenticidade, tá o tempo inteiro falando pra você, você é brasileiro. Você é brasileiro. Você pode tentar falar o idioma de uma forma mais fluida, diferente, etc. Não tem jeito, você vai estar falando, eu sou brasileiro. Você pode tentar se vestir, talvez, de uma forma mais, que segue mais os padrões locais, mas você, não sei, a gente se denuncia o tempo inteiro, né? Então, o tempo todo, não precisa nem abrir a boca, né? Não precisa. Então, morar fora te faz mais brasileiro, porque você é questionado o tempo todo por isso. Não é só devido ao fato, não é só querer voltar para o Brasil ou querer morar no Brasil. Às vezes você fala, não, aqui encontrei meu lugar, gosto daqui, quero continuar aqui. Mas você está exposto a todo momento. E tudo te faz lembrar que você é brasileiro. Tudo te faz lembrar. Né? Então, sim. Ai, que lindo esse depoimento, porque é bem isso mesmo. As recordações que a gente tem, a gente não consegue apagar. Então, a cada momento que você se para pensando, você se conecta de novo com o Brasil. Isso é impossível não ser assim, né? Exato. Então, e eu acho que a gente tem uma vantagem que é... Bom, como você disse, a gente está num lugar multicultural, né? Então, tem gente do mundo todo aqui, você esbarra com gente do quanto é lugar. Porém, o brasileiro, toda vez que você fala, eu sou brasileiro, a outra pessoa abre um sorriso no geral, né? Assim, porque tem essa boa vibe, né? Assim, a gente carrega isso, né? Então, eu tava nesse curso que eu acabei, e aí eu sentei do lado de uma, acho que ela é chinesa, super simpática ela. Aí ela falou assim, e nesse curso tem muitas brasileiras fazendo o curso, né? Na turma. E aí ela virou pra mim e falou assim, você sabe que até pouco tempo atrás eu achava que os mexicanos eram muito divertidos, mas agora eu acho que são os brasileiros. Que ótimo. Que ótimo. Eu acho que vocês ganharam dos mexicanos. Que demais. Que demais. Que legal, né? Que gostoso, né? Acho que tem uma coisa que vai além, é lógico, né? Que vai além do perfil brasileiro, do jeito brasileiro. Talvez tenha a ver com talvez a criação, a educação que a gente teve em casa também, mas é tão bom você ter essa consciência de que você vive num lugar com tantas culturas e você ter dentro de você que você consegue respeitá-las, que você tem os seus limites de saber até onde você vai, etc. Não, talvez até por você ser uma pessoa de uma outra cultura naquele meio, você meio que já cria essas... você já fica mais aguçado para ter essas percepções. Eu acho muito legal isso, assim, você estar aberto a acolher outras culturas, respeitar outras culturas. Talvez isso não é só o fato de ser brasileiro, mas talvez alguma coisa relativa à criação mesmo, mas certamente tem sim, né, uma influência, assim, dessa coisa acolhedora da gente se abrir para o novo, da gente ter curiosidade sobre o outro também, não se colocar numa posição de que só a minha cultura é a cultura soberana, o meu país, a minha economia, né, de você realmente se abrir para isso. Acho que isso tem a ver, sim, um pouco com o ser brasileiro, né, com o acolhimento do brasileiro. Isso é muito bom, saber conviver com outras culturas também. É verdade. Mas aí, então, a gente está encaminhando para o final do episódio. Eu te confesso que, nossa, eu estava ansiosa para conversar com você, primeiro por ser o primeiro episódio da temporada, é temporada nova pra gente, é tudo novo pra gente, cenário novo, o assunto, né, porque como eu não passei por esse processo ainda, eu também tinha essas dúvidas pessoais, então eu achei, assim, super esclarecedor. Nossa, foi muito bom papo.
Mas eu queria que agora você trouxesse para gente, para aqueles brasileiros que estão fora do Brasil e pensam em empreender, você tem alguma dica, alguma frase, alguma coisa para aconchegar essas pessoas um pouco mais? Acho que muito do que eu venho falando, né? Se você sabe, se você tem ali a consciência do que você pode oferecer, seja do produto ou do serviço, não é a sua nacionalidade, não é o fato de você estar fora da sua pátria que vai te desqualificar ou algo nesse sentido. Procure entender, estar em compliance, estar de acordo com o que aquele país te exige. Eu acho que quando você está fora é o mínimo que a gente pode fazer, né? E deve estar de forma ordeira, estar de forma em compliance, né? De acordo com as regras. Eu acho que isso demonstra respeito também, isso demonstra muito respeito. Então, esteja de acordo com as regras, tente entender como que aquilo funciona, abra as portas, né? Para que você também seja bem recebido. Então, comece corretamente, eu acho que é isso. Comece e termine, né? Faça todo o processo de forma muito correta. E se apresente como brasileiro, trazendo o melhor do brasileiro e não os pontos que muitas vezes a gente não se orgulha, né? Que a gente não se orgulhe. Exato. Se apresente por aquilo que nos orgulha e não por aquilo que não nos orgulha, né? Eu acho que principalmente para quem empreende, eu acho que a dica é essa, porque a força de vontade, de trabalho, comprometimento, profissionalismo, né? Isso, se você tem, é isso que vai te levar, né? Além. E faça corretamente mesmo. Acho que o recado é esse, para você ser conhecido sempre pelos pontos de orgulho mesmo. Que ótimo. Júnia, você quer deixar o seu site ou o seu contato, o pessoal que está pensando em comprar casa, vender casa? Claro. Pode, esse é o momento. Sim, quem está pensando em comprar, vender, investir aqui em Michigan, vocês podem me contactar por telefone, WhatsApp ou pelas minhas redes sociais. Junia Scartesini _real estate. A gente vai colocar na descrição. Tá bom. E Junia Scartesini, apenas Junia Scartesini no Facebook e no Instagram Junia Scartesini _real estate. Muito bom. Okay. Bom, foi ótimo, adorei o primeiro episódio da primeira temporada. Tô muito feliz, assim, porque eu acho que também é uma informação valiosa, né, assim, para quem... Eu lembro que quando eu soube que a gente ia se mudar para cá, eu fiquei procurando muita informação na internet sobre várias coisas, assim, né, então eu acho que esse tipo de informação ajuda quem está querendo vir, o pessoal que já está aqui. Então, obrigada, Júnia, por ter aceito o convite. Eu que agradeço. Dividido com a gente. Muito bacana. E eu que agradeço também pelo tempo de vocês, por vocês estarem fazendo um trabalho que é de utilidade pública mesmo, né? Acho que qualquer pessoa que esteja mudando para cá e que acessa o trabalho que vocês estão fazendo e disponibilizando para as pessoas nas plataformas, com certeza eles vão vir muito mais preparados, tendo uma ideia, podem conectar com as pessoas que vocês estão apresentando. Então, acho que é um trabalho de utilidade pública mesmo. E eu sei que é muito trabalhoso, merece ser visto, divulgado, dividido. Então, parabéns para vocês duas, mesmo. Aí, pessoal, a Júnia que tá falando, hein? Merece ser visto, divulgado, compartilhado, curtido. Então, é importante. E todo domingo a gente tem episódio novo aqui no canal. Nós estamos nessa temporada conversando com pessoas empreendedoras, assim, então tem muita coisa legal, vale a pena, sim. E qual é o seu recado, Clá?
Meus recadinhos siga a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, estamos no TikTok, estamos também no Spotify, inclusive com uma lista chamada Inspirações, é a nossa playlist, na verdade é a playlist dos nossos convidados, né, Fê? Sim. Playlist que os convidados, as músicas que os convidados trazem, a gente tem essa playlist, você pode acessar, o link também está aqui na descrição do vídeo. Então se inspire através das nossas redes sociais. Matar a saudade. E hoje, para episódio novo, temporada nova, muita coisa nova. Então, para provar que você chegou até o final desse episódio, marca a gente nas redes sociais e aqui embaixo no vídeo com a hashtag Minha Casa no USA. Ficou bom esse? Minha Casa USA. Ok? É isso aí, Minha Casa USA. Júnia, obrigada demais pela participação e a gente se vê daqui a pouco. Tchau, pessoal. Agradeço, até mais, Ou de casa. Ou de casa.